Então, tivemos um assunto polêmico essa semana, né, que Hum, foi o anúncio do nosso querido Mark Zuckerberg sobre a questão da fake news, né, digamos assim, eu acho que seria o termo mais adequado. E eu queria entender, na tua visão, isso não repercutiu tanto quanto a questão do Twitter, né? hum, Eu acho hum. que quando tivemos a questão do Twitter repercutiu muito mais do que esta do Instagram, do Meta especificamente. E eu quero entender um pouco a tua visão sobre isso. O que é que tu acha sobre essa decisão? Tá, antes de mais nada, é interessante a gente voltar um pouco no tempo, né? Se você pegar, houveram nos Estados Unidos alguns anos em que se assumiu que os resultados das eleições presidenciais foram influenciados fortemente pelas mídias sociais, né? E aí você levantava questões sobre, poxa, o quanto que as potenciais fake news estavam eventualmente produzindo de influência nas decisões das pessoas e o quanto que as redes sociais tinham de responsabilidade nessa disseminação dessa informação falsa, né? E de fato, né, a gente vive um mundo, tempos curiosos, né, onde todo mundo, de certa forma, passa a ser fonte de conteúdo, né? As redes sociais começaram a acelerar a coisa de tal forma. Vou te dar um exemplo simples, tá? Eu fiquei sabendo daquela queda do avião em Canela muito antes no Instagram do que apareceu em qualquer meio de informação tradicional. Se você trava você entrava no site aqui do Rio Grande do Sul, dos portais de notícia, não tinha nada. Você entrava em Globo.com, não tinha nada. E, poxa, ali você já estava falando sobre quem caiu, como caiu, onde caiu. Ou seja, essa informação estava. Gerou um movimento interessante porque a própria mídia tradicional, os jornais, eles começaram também a se pisar no acelerador para entregar informação em menos tempo, porque o tempo de verificação da novidade, da notícia ele estava deixando sempre o jornal para trás. Né? Tipo, você sabia sempre. Não sei se você já viveu a experiência, você não tem idade para isso, mas no passado você olhava jogo de futebol na TV e ouvia no rádio, né? Sim, O gol já tinha acontecido na TV e aqui ainda estava atrasado o lance, né? Tipo, é mais ou menos o que aconteceu com a mídia tradicional. Cara, esse movimento, né, ele gera todo um debate ético, né, sobre, cara, como é que você consegue determinar o que é verdade e o que não é verdade, principalmente em tempos onde você tem clonagem de voz, onde você tem clonagem de rosto, né, você vê lá, teve candidato já a governo que teve vídeo íntimo vazado e aí, a princípio, esse vídeo íntimo foi deepfaking, né, foi uma produção então, essa checagem da verdade ela passou a ser um desafio grande. E anos atrás a Meta estava com essa. Ela reconhecidamente influenciou a eleição e tinha essa área de checagem de fatos. O problema, né, é que essas empresas de checagem de fatos, isso nos Estados Unidos aconteceu bastante, se constatou, elas apresentavam um viés ideológico, né, que faziam, que levavam, esse foi o argumento do próprio Zuckerberg, entende? Faziam com que o rigor, por exemplo, da verificação de fatos frente a uma determinada linha ideológica era muito maior do que o rigor usado para outra linha de isso acaba checagem. tendencioso. No Brasil, por exemplo, teve um caso interessante, né? Um grande influencer, né? Do youtuber aí, youtuber, um grande youtuber, na verdade, um grande influencer do youtuber, né? Um grande influencer do YouTube estava lendo, por exemplo, o inquérito, um documento do inquérito da Maria da Penha, que gerou a Lei Maria da Penha, e, cara, teve órgãos de verificação da verdade que alertaram ele de que a informação era falsa, e ele estava, na verdade, lendo documento de inquérito, entende? Ah, então, de novo, né? A gente vive tempos em que, eventualmente, quem fala, sempre foi assim, mas agora é muito forte, quem fala tem um impacto muito grande sobre o que é dito, né? Se você testa, por exemplo, falas e dos dois lados, tá? Do Lula na boca do Bolsonaro na boca do Lula, e você apresenta para os eleitores de Lula e Bolsonaro, cara, os caras consideram a coisa famigerada quando, a princípio, quem disse foi o outro, e quando você verifica que foi o cara do teu lado, você diz, não, não, então tá tudo bem, entende? Então, o Zuckerberg ele tomou essa decisão que antes o Twitter tomou também, de dizer, cara, não, não quero uma empresa, né, que vai normatizar o que é verdade e o que não é verdade. Né? Eu vou devolver o controle do que é verdade e o que não é verdade para as pessoas. As pessoas vão marcar aquela notícia como potencial verdade ou não, né? Cara,
é um instrumento mais crível? Não sei, tá? De verdade não sei. Mas é um fato que, né, essa preocupação com essa inclinação, o quanto que o meu viés ideológico influencia na hora que eu vou avaliar um texto, é claro que isso é relevante, não pode ser deixado de lado. Essa decisão dele, né, esse anúncio da decisão que ela gerou no público, porque eu acho que falta o público em geral, eu digo o público da internet, caíram matando em cima do Mark Zuckerberg como se fosse uma coisa terrível. É que, de Então, novo, né? É que assim, de novo, a gente está em tempos, né? Se fala, por exemplo, sobre a cultura woke, por exemplo, né? uhum, Cara, ah, eu acho que todo movimento que leva para um extremo, né, muito extremado, acaba gerando uma força na direção oposta, proporcional a essa ida para um determinado extremo, né? Então você percebe, por exemplo, que grandes empresas, incluindo até as queridinhas como a Google, falam menos cada vez menos sobre ESG, cada vez menos sobre coisas que até outro dia eram vistas como sendo fundamentais, né? Por quê? Porque se cometeu e se comete, eu acho, alguns exageros perceptíveis, né? Não estou dizendo que não sejam exageros necessariamente ruins, mas que levam a esse questionamento, né? Então, eu acho que esse movimento lá, por exemplo, a própria vitória do Trump, a influência do próprio Elon Musk sobre o governo, né? Tudo isso eventualmente levanta um movimento na direção oposta, né? Tipo, super controle, super observação, nenhum controle, nenhuma observação. Eu acho que é mais ou menos como afinar a corda do violão, né? Você vai acertando, tensiona, distensiona até chegar no meio termo, mas é um tema complexo. É um tema complexo. porque existiu assim esse burburinho também na questão dos governos, né? Teve ali uma crítica velada ao Brasil, à América Latina, na verdade, questão de censura e está se criando uma guerra que eu diria que é muito mais dos usuários da internet criando e montando isso do que uma coisa real, né? Tu quer minha opinião honesta, cara? Tipo, Quero. infelizmente o Brasil não tem essa relevância toda. Não, é o que eu Na, penso na- também, é o que eu penso também. América do Sul, cara, assim, nós somos uma base de usuários gigantesca. Cara, tanto nós não somos tão relevantes assim, a ponto de eventualmente o X ter ficado mais de mês fora do ar no Brasil. E, cara, mudou o que na vida, né? Olha lá, a valorização das ações do X. Nossa, perdeu muito porque no Brasil um juiz tirou do ar. Não faz diferença. Agora, eu acho, para mim, gera outra preocupação. Por exemplo, a OpenAI, ela lançou uma série de novidades recentemente para a OpenAI, para o ChatGPT, e ela não lançou algumas, por exemplo, o Sora, que é o mecanismo de geração de vídeo, não foi publicado na Europa, sabia? Por quê? Porque a comunidade europeia levantou uma série de questões sobre fonte de dados que a OpenAI está utilizando, e a OpenAI disse, tá bom, então a gente não lança aí, tá? Entende? É simples, né? Ok, a gente não lança aí. No Brasil, cara, pô, a gente tem recursos, a própria Apple anunciou a Apple Artificial Intelligence da Apple, o Apple AI, e cara, ok, vamos lançar para vários idiomas, mas não vamos lançar em língua portuguesa, tá? Caramba, gente, assim, ou seja, nós não temos essa. Nossa, então o Mark Zuckerberg, ao fazer seu anúncio, mandou uma mensagem velada para os brasileiros. Cara, se bobear, ele Tem não sabe nem ao muita certo onde. notícia assim. Se bobear, ele vai pensar, cara, pô, capital do Brasil. A quantidade de gringo que pensa que a capital do Brasil é Buenos Aires é gigantesca, tá? E antes de você começar a questionar os gringos, me diz quantas capitais no mundo você conhece também, tá? Além das óbvias, né? Então, eu acho que esse é um ponto a se verificar. O segundo ponto cara, de verdade também, existem ações que são perceptivelmente contraditórias no Brasil com relação à forma como está avaliando o comportamento das pessoas nas redes sociais, né? Você vê claramente nos dois espectros políticos aqui, tá? Gente questionando uma fala que é comum do meu lado, mas que eu condeno quando eu ouço alguém do outro lado falando.
Ou, cara, coisas que eventualmente eu condeno super do outro lado, mas quando tá do meu lado, tá tudo bem, entende? É mais ou menos como o comportamento do gaúcho, nós dois gaúchos, né? Tipo, todo gaúcho fala mal das praias do Rio Grande do Sul. A gente só não admite que ninguém de fora fale. É aquela história, É né? verdade. Então, sei lá, eu acho que a gente tem aí um ponto de reflexão importante, tá? Eu acho que o nosso amigo Zuckerberg foi numa linha que está alinhado com que o próprio Musk falou antes, que e também é importante que os nossos políticos e o nosso judiciário, porque não também tem consciência de, cara, você não é tão relevante assim, sabe? Você mandar ferre-se, né? Vá se ferrar, Elon Musk. Cara, Exatamente. please, né? Please, bitch, Menos, please. né? É menos, bem menos, bem menos. Eu acho que assim, é importante a gente pensar em soberania, né? É importante a gente pensar que o Brasil tem seu governo, que é legítimo, que está bem, tá bem posicionado. É importante a gente comemorar algumas coisas. Por exemplo, eu vivo falando o tempo inteiro, cara. Por exemplo, os urnas eletrônicas foram fraudadas? Claro que não, cara. Tipo, eu trabalho com tecnologia. Ganhou e o lado que ganhou, entende? Se teve outras coisas, enfim, esse é outro ponto para discordar. Agora, de maneira geral, é importante a gente reconhecer os nossos méritos, mas, poxa, de novo, nós não somos tão relevantes assim. Só para lembrar, vou te dar um exemplo simples, tá, Cami? Olha só. Vamos iniciar uma guerra com os Estados Unidos, ao fim do Império. Tá bom. Aí eles assim, vamos fazer o seguinte, ó, vamos desligar o GPS do Brasil. Sabia que todo GPS que a gente usa aqui é com um satélite de tecnologia americana? Uhum. Então, pá, não vamos, nosso exército vai atacar o exército americano. Tá bom, desliga o GPS deles. Acabou. Assim, Não sabe nem onde atacar mais. não, não, não. A gente já não sabe assim. Entende? A gente já não sabe assim, entendeu? Então, de novo, não quero ter aqui complexo de vira-lata, mas também não dá pra ser o pincher que fica rosnando pro pitbull, sabe? Não faz Tem sentido. que ter aquela noção de a gente não é tão especial. Ninguém é tão especial. Assim, de novo, não é sobre você exigir respeito, não é sobre você deixar de exigir respeito, é sobre você, eventualmente, só ter noção da tua importância real no tabuleiro, né? Mas, assim, eu acho que o anúncio foi muito mais, o anúncio, a preocupação do Zuckerberg foi, sem sombra de dúvidas, muito mais com mercado interno americano, até porque começou lá e é para lá, tá? Tipo, não foi espraiado para o mundo inteiro ainda essa decisão, mas é muito mais uma coisa para o mercado americano do que América do Sul. E estão dizendo que tem ataques tanto para a América do Sul quanto para a Europa. Então já se cria toda uma fake news em cima do próprio anúncio. É que, de novo, né? Eu acho que a gente, mais uma vez, acho que a gente precisa, se a gente for estudar economia, relação, geopolítica, a gente percebe que, infelizmente, nós não somos tão relevantes assim, tá? Que bom, né? Que bom ser lembrado, mas eu gostaria de ser lembrado de outra forma.